No Brasil, não morremos de tédio, dizia Tom Jobim. De fato, nesse nosso setor, que eu acabo vivendo num ambiente de empresas em dificuldade, é a minha opção profissional, foi para onde eu me encaminhei, é daí que eu vivo, é de onde eu tiro o meu sustento, e aí então acabo me interessando pelos assuntos que dizem respeito a isso, mas obviamente, né, não fico feliz quando uma recuperação judicial ou extrajudicial é protocolada, porque isso significa que existe algum cenário de crise em que, eventualmente, a depender das circunstâncias apontadas no futuro, talvez tenhamos uma falência. E as falências, elas são consumidoras de ativos, elas são consumidoras de riqueza. A riqueza não se produz da falência, a riqueza se consome num processo alimentar. Então, toda vez que uma recuperação judicial ou extrajudicial é ajuizada, você não comemora, você constata, você lê, você entende, você busca entender, você busca trazer às pessoas informação correta, tanto os alunos, que pretendo que aqui seja um canal destinado a este tipo de discussão de natureza preponderantemente acadêmica, mas a grande verdade é que acaba também sendo um canal de informação, porque empresas da dimensão da Raizen ajuizando recuperação judicial, isso se torna inevitavelmente informação. Isso é pautado nos jornais, isso é pautado no Estadão, isso é pautado no Globo, isso é pautado na Folha, no Valor Econômico, ou melhor, em todas essas, e não somente no Valor Econômico, porque não é um assunto que interessa exclusivamente ao meio econômico, interessa a todos. Uma empresa do tamanho da Raizen em recuperação judicial, ela é, no mínimo, o sintoma de alguma situação. Pode ser problema de natureza exclusivamente interna, endógena, ou seja, são decisões mal tomadas, negócios mal feitos, ativos mal alocados, que geraram a crise para onde ela acabou se encaminhando, ou podem ser fatores exógenos, taxa de juros, uma realidade, situação econômica, uma realidade, podem ser, mas também podem ser todos. Eu aprendi com o tempo que não existe uma causa única para uma empresa ingressar com pedido de recuperação judicial ou ter a falência decretada. São inúmeros os motivos pelos quais uma empresa entra em crise. E normalmente são fatores exógenos e endógenos que se casam. E aí, quando há fatores endógenos que geram numa companhia uma fragilidade na sua estrutura de capital, inevitavelmente os fatores exógenos, quando surgem, eles surgem, batem e a companhia não suporta. Pode ser que sejam os juros, sim, pode ser que sejam os juros que causaram a crise da raiz em que a levou para uma recuperação judicial, pois é absolutamente verdadeiro e é isso aí, eu acho que é vexata quaestio, não há o que se discutir, que você contratar dívidas a taxa de juros variáveis num momento onde ela está a 2%, para que então, num momento futuro, ela seja cumprida a uma taxa de 15%, é inevitável que alguma coisa vai produzir de efeito negativo na sua estrutura de capital. Isso é inevitável. O aumento da alavancagem em razão do accrual da taxa de juros, isso também é inevitável que produza efeitos no resultado. E o que paga dívida é resultado. No final do dia, o que paga dívida é resultado, é geração de caixa. Geração de caixa preponderantemente operacional, resultado. E se você não tem caixa operacional suficiente, o que você vai ter? Caixa não operacional, venda de ativos, né? Agora,
Dizer que a recuperação extrajudicial da Raizen é uma novidade, também não dá para dizer, né. Se nós olharmos, eu vou colocar aqui na tela, se nós olharmos informações financeiras da Raizen ao longo dos últimos 12 meses, a gente vai entender que alguma coisa já estava sendo percebida pelo mercado, né. O mercado já percebeu, se nós observarmos aqui, nos últimos 12 meses existe uma queda de 74,72% no preço das ações. A cotação da ação perdeu 74% do seu valor de 12 meses atrás. No último mês, quando o cenário já era mais provável, mais compreendido pelos agentes de mercado, aí há uma queda ainda mais aguda, né. Se nós chegarmos aqui a 77 no dia 11/2 e hoje 45, nós estamos falando de uma perda de 41,56%, né. No último Vamos ver, nos últimos 5 dias, que são os dias que antecedem a recuperação extrajudicial, até hoje, ela caiu de 54 centavos para 45 centavos de hoje. No último dia, que é do pedido até agora, existe uma certa estabilidade, né? Ela cai logo na informação, sobe levemente a 48, em algum momento do dia 13 ela dá um salto a 49, talvez algum movimento aproveitando uma operação de day trade, ela cai a 46 e aí ela acaba então no resultado de hoje a 45 centavos. Ou seja, não importa hoje um dia, não importam os 5 dias, importa sim um ano. E esse é o gráfico de um ano. Em algum momento, no dia 13 de março de 25, estava a 1,71. Sobe muito possivelmente por alguma informação que o mercado devia entender que alguma solução para o seu endividamento já estava sendo encaminhada, isso quase um ano atrás, no dia 23 de maio de 25, sobe a 2,14. E de lá para cá, ela perdeu 78,97%. Ou seja, o mercado já enxergava alguma coisa. E se nós observarmos olhando aqui no Status Invest, se nós observarmos alguns indicadores de eficiência, a gente vai entender que um endividamento de 65 bilhões aproximadamente, que é o endividamento sujeito aos efeitos da recuperação extrajudicial, numa margem bruta de 3,96, numa margem EBITDA de 1,06, numa margem líquida negativa, não é difícil de se entender que se está diante de um cenário de crise, de alguma solução que o mercado não enxergava e que muito possivelmente seria numa recuperação judicial ou extrajudicial. Então, dito isto, não dá para dizer que a recuperação judicial da Raizen é inexoravelmente uma surpresa. Não, definitivamente não é uma surpresa, mas ela é uma bomba gigantesca no mercado de capitais, porque é a maior recuperação extrajudicial de todos os tempos. 65 bilhões é um endividamento muito relevante, muito significativo. Então, o meu trabalho aqui não é falar sobre aspectos econômicos, até porque não os conheço com a profundidade necessária, sou mais um curioso, e aí, como curioso, me vi na obrigação de olhar e aqui transmitir. Lembrando, isso aqui é um canal que o objetivo ele é acadêmico, né, eu tenho, essa intenção, esse afã, essa aspiração que torne esses vídeos ainda mais comuns, falando sobre situações de crise, falando sobre recuperação judicial, sobre recuperação extrajudicial e aprendendo aqui também, porque eu quero dizer, esse processo aqui, eu fui atrás, muito pouco tempo, muito rápido, mas eu fui atrás para tentar ler alguma coisa e transmitir alguma coisa, e eu quero dizer que eu fiquei encantado com algumas coisas. Não encantado com a situação de crise, como eu disse, não, definitivamente não, mas com os conceitos e com a tecnologia dos profissionais que estão envolvidos nesse processo, que trouxeram a esse processo de recuperação judicial e que eu quero acreditar.
Talvez seja esta a solução, sim, que vai devolver à companhia o seu sucesso. E uma delas aqui, que me parece, pertinente, comentar, é própria dinâmica da recuperação extrajudicial, ou seja, como é feito o pedido, como é apresentado o plano de recuperação extrajudicial e quais são os indicadores dentro deste plano de recuperação extrajudicial do que será a solução econômica ali na frente. Então, vamos dividir o pedido, o plano e qual será a saída logo ali adiante. Estamos falando de uma recuperação extrajudicial, poderia ser uma recuperação judicial, e é bom que essa solução esteja dentro de uma recuperação extrajudicial, como também seria bom se fosse dentro de uma recuperação judicial, porque na perspectiva de advogado que trabalha com recuperações judiciais, o grande fator relevante da recuperação, seja ela judicial, seja extrajudicial, é que existe uma coisa que somente nesses processos se recupera, a informação se torna simétrica. Isso é muito importante. Por quê? Porque é importante para credor, é importante para investidor, é importante para o acionista minoritário numa recuperação de uma companhia aberta, que as informações se tornem simétricas, ou seja, está todo mundo sabendo o que está acontecendo. O acionista é tal, o investimento é tanto, a ideia de conversibilidade, não é de conversibilidade, alongamento, isso tudo é muito discutido num processo muito fiscalizado, e isso é importante. Esse ponto é um ponto chave em toda a história. Então, é importante, graças a isso, que nós aqui estamos sabendo como é que as coisas estão acontecendo, né? A gente se permite enxergar. E aí, a partir do momento que a gente se permite enxergar, eu me permito aqui ler, tentar fazer alguns comentários, traduzindo um pouquinho da minha experiência para que outras pessoas também compreendam esse processo. E aqui, então, achei importante trazer esses aspectos econômicos, o primeiro, mas acho super importante também trazer alguns pontos do próprio processo de recuperação, onde eu montei aqui um material, vou colocar aqui, e gostaria de compartilhar, né? É um material que resume a recuperação judicial, perdão, a recuperação extrajudicial em algumas pontos chaves, aquilo que é mais importante, tentando traduzir, de novo, né? O processo está começando agora. Ele vai durar no mínimo 90 dias, que é o prazo outorgado pelo artigo 163, parágrafo 7º, para que os credores aderentes venham a aderir a este plano e a raízem as suas coligadas e controladas, tragam aos autos a adesão para que então o processo, para que então o plano seja, enfim, homologado. Bom, mas então, primeiro ponto, né? E isso é super importante mencionar. O pedido é feito em litisconsórcio ativo, consolidação processual, típica das recuperações judiciais, atípica nas recuperações extrajudiciais, mas já jurisprudencialmente compreendida como possível. Então, não somente a raiz em SA, mas raiz em SA, raiz em energia, raiz em Centro-Sul, raiz em Centro-Sul Paulista, etc, etc, etc. Inclusive companhias de fora, onde recebem, são albergadas pelo Chapter 15 do Bankruptcy Act norte-americano. E isso faz com que, então, forme-se o litisconsórcio ativo, todas processam a recuperação, pedem o processamento da recuperação extrajudicial, porque, a bem na verdade, todas elas ou são coligadas ou controladas e têm, de um jeito ou de outro, uma relação entre elas muito próxima, seja por cross-default, seja por cross-guarantee, ou seja, garantias cruzadas, onde uma dá garantia pela outra, e se uma deixa de pagar, executa a garantia daquela, ou cross-default, se uma deixa de pagar, vence a dívida de A e vence a dívida de B simultaneamente. Então, isso é importante. A recuperação extrajudicial é ajuizada, é pedida em litisconsórcio ativo, chamado de
consolidação processual. Agora, o ponto mais interessante dessa história, que a mim, fiquei, encantado, talvez, seja de conhecimento de muitos profissionais com mais experiência do que eu, mas eu particularmente gostei e quero transmitir aqui, que o plano de recuperação judicial extrajudicial, perdão, ele é protocolado na forma do artigo 163, parágrafo 7º da Lei 11.101, que diz o seguinte: "O pedido previsto no caput deste artigo poderá ser apresentado com a comprovação da anuência de credores que representem pelo menos um terço de todos os créditos de cada espécie por ele abrangidos." Ou seja, eu não tenho 50% dos créditos daquela espécie abrangidos pelo meu plano, mas eu posso protocolar com um terço e peço uma proteção antecipada, uma espécie de cautela. Não é uma cautelar, mas é uma proteção cautelar que o juiz vai deferir se eu atinjo, claro, todos os requisitos para o ajuizamento, mas fundamentalmente um terço de cada um destes credores separadamente nesse litisconsórcio ativo, nessa consolidação processual. E se eu tenho isso, peço com base no 163, parágrafo 7º, e aí, neste momento, o juiz, ao deferir esse meu processamento, o que de fato já aconteceu, ele determina que no prazo improrrogável, está ali na lei, de 90 dias, o juiz defira, perdão, o credor traga a adesão dos demais, o devedor traga, perdão, o devedor traga a adesão dos demais credores para o plano, e este plano que sim será o plano definitivo. Por quê? Porque o plano protocolado nos autos não é o plano definitivo. Ele é uma espécie de um term sheet. Ele é uma isca, um anzol que foi jogado para os credores virem a aderir, já mostrando o direcionamento geral daquela recuperação extrajudicial e de como a Raizen e as coligadas vão tratar o endividamento. E aí, então, este plano protocolado nos autos é um plano incompleto. Ele não é o plano que contempla todos os meios de pagamento, a conversibilidade de dívida em equity, o como se fará, a que critério, a que preço essas ações serão convertidas, porque tudo isso é importante. Em determinado momento, vai vir ao processo o plano definitivo que vai dizer determinadas dívidas são alongadas, o acionista A, o acionista B, o acionista C vão fazer aporte de capital, os demais credores receberão ações em substituição dos seus respectivos créditos a um determinado preço. Pode vir no próximo plano, no plano que vai ser o plano definitivo, um deep financing, pode vir, que pode contemplar, inclusive, determinados instrumentos muito típicos do deep financing, como o stalking horse para arrematação de um determinado ativo e compra de um determinado ativo, que tem previsão na própria lei, no artigo 166, que contempla a possibilidade de alienação de unidades produtivas isoladas na forma do 142, não sei se com toda a proteção do artigo 60, mas na forma do 142. Então, o que eu tenho para dizer é que aprendi muitas coisas nesse início desse processo de recuperação extrajudicial da Raizen. Estou torcendo para que dê muito certo, mas inevitavelmente, né, olhando para uma recuperação com esse nível de alavancagem que todas as casas de análise falavam de 5 vezes dívida líquida por EBITDA, quando você tem dívida líquida, 5 múltiplos de dívida líquida por EBITDA, uma taxa de juros de 15%, a chance de você compor esta dívida de maneira sem deságio, mero alongamento, pagamento dela em condições normais, plain vanilla, é difícil. Não acho que é o caminho natural das coisas. O caminho natural das coisas talvez seja determinada parte da dívida vai ser paga na forma de um alongamento, não sei se vai haver deságio ou não,
Acho muito provável, porque todos os indicadores, tanto da inicial quanto do plano de recuperação protocolado, que não é o plano definitivo, já contemplam a possibilidade de capitalização, ou seja, dívida que vai se converter, muito comum em casos onde há o DIP, que tem uma certa conversibilidade, porque eh, é uma forma de você desalavancar a companhia, ou seja, diminuir endividamento, porque dívida desagiada é diminuição de alavancagem. Ok, tem efeitos tributários sobre isso, mas dívida conversível, além de não sofrer os mesmos efeitos fiscais, tem a grande, e essa é a sacada, a grande sacada é a desalavancagem, porque a dívida ela sai do passivo e ela vai para uma conta de capital. E isto por si só é o que torna dívidas mais saudáveis. Muito comum nas recuperações no Chapter 11 norte-americano, e que cada vez mais você começa a observar aqui no Brasil e que deveria ser incentivado, né? Por sinal, o legislador incentivou, né? Se a gente for pegar o artigo 50, parágrafo 3º, se eu não estiver enganado, ele fala dessa possibilidade. Um dos incisos do artigo 50, combinado com o parágrafo 3º, fala sobre o ingresso de novos acionistas no capital, inclusive não respondendo pelas dívidas antigas, e eu acho que isso tem que ser incentivado, né? E é aí que você começa a enxergar que a bem da verdade é, você entregou o dinheiro, você quer receber o dinheiro de volta, mas talvez a forma mais saudável seja receber na forma de equity. O que o plano não contempla ainda, mas vai contemplar é que a que preço esse equity vai ser trocado, se vai haver um lock-up, ou seja, eu recebo ações. Quanto tempo eu tenho que manter estocadas essas ações? Eu não posso vendê-las, porque se eu recebo e vendo, existe uma perda brutal do preço dessas ações, e aí então existe um deságio implícito automático, né? Vai haver um lock-up para que os credores não possam vender automaticamente as suas ações. Tá, tudo isso é interessante de a gente acompanhar. O objetivo de eu criar esse canal aqui para a gente trocar ideias, é exatamente este. Eu não conheço tudo sobre recuperação judicial e extrajudicial, nem de perto. Eu sou um aprendiz também em recuperação judicial e extrajudicial. Gosto de ser, gosto de tentar entender quais são as novidades, a tecnologia que os advogados estão aplicando as novas recuperações judiciais e extrajudiciais, o que estão decidindo os juízes, os tribunais superiores, para que novas modalidades inteligentes, para que no final das contas sirva, primeiro, recuperar empresas recuperáveis. Segundo, pagar os credores, porque o grande objetivo é esse, né? É você pagar os credores. É você, em algum momento, emprestou dinheiro, você quer ele de volta, né? Preservar ativos geradores de riqueza. E dentro disto, a cereja do bolo, preservar empregos e pagar impostos. Porque no final das contas, é isto, né? Que todo o sistema da insolvência serve para preservar empresas viáveis, que não é fácil, o que não é fácil. Então, tentei traduzir aqui nesse vídeo, em aqui 23 minutos, eu sei que é um pouquinho longo, um pouquinho deste processo de recuperação da Raizen, vou olhar mais, vou tentar entender mais, e vou continuar aqui trazendo novos e novos vídeos. Se você gostou, é assim que os youtubers fazem, dá um like aqui e compartilha. Se você não gostou, dá um dislike aqui e não compartilha. Mas obrigado.